Exaltar-te-ei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome para todo sempre. Salmo 145, versículo 1. Esse é o salmo do dia de hoje, que domingo, o quinto domingo após Pentecoste. Portanto, convidamos a todos os irmãos, a todas as irmãs, nossos amigos, amigas do Brasil todo que nos assistem nesse momento, bem como também de nossa congregação de Uberlândia, cidade como tantas outras bastante sofrida nesse momento de pandemia. Ontem o prefeito, ou anteontem, decretou mais 10 dias de fechamento da cidade. Continuam abertas apenas as atividades essenciais. Enfim, estamos como congregação fazendo a nossa parte, como irmãos, fazendo o possível para evitar sermos agentes de transmissão desse vírus, cuidando da nossa saúde, cuidando da saúde dos nossos familiares e cuidando da saúde de toda, enfim, nossa cidade, através do tanto quanto possível o nosso isolamento domiciliar. É um momento de preocupação, evidentemente, de crise. Por isso, mais do que nunca, nós nos achegamos a Deus. Pode ser um juízo de Deus também, por causa da injustiça, da violência, da maldade, do egoísmo, do materialismo de nosso mundo. Mas, evidentemente, Deus espera que nós retornemos sempre e continuamente a Ele, e certamente, ao voltarmos a Deus, vai prevalecer a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, enfim, a preservação da nossa vida. É o que neste momento para nós é prioridade, e é nesse momento que nós também queremos que Deus cuide de cada um de nós, cuide de nossa família, cuide dos nossos vizinhos, do nosso bairro, que cuide também da nossa cidade, das nossas cidades em especial, aquelas onde se espalham os membros de nossa congregação Cristo de Uberlândia, a cidade de Uberlândia propriamente, Uberaba, Patrocínio, e também temos irmãos morando lá em Araguari. Que Deus esteja presente com esses irmãos e que a situação nessas cidades em especial, em todo o Brasil, é claro que nós pedimos a Deus, e outros estão pedindo também, mas especialmente pedimos a Deus por essas cidades, que Deus tenha misericórdia de nossa população, de nosso povo, e especial misericórdia daqueles que estão sofrendo mais diretamente, que foram atingidos pela doença, aqueles que estão hospitalizados, centenas, e daquelas pessoas que estão principalmente entubadas e que estão inconscientes, mas que os anjos de Deus sejam enviados pelo Senhor para dirigir as mãos dos médicos, para dirigir, enfim, as mãos dos enfermeiros, para dirigirem as mãos também das nossas autoridades sanitárias, nossas autoridades em geral, para que conduzam assim, liderem, enfim, a população naquilo que é recomendado e importante nesse momento. Que Deus esteja, enfim, com todos. E com a presença dele, nós queremos iniciar esse nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Bem, ao nós nos aproximarmos de Deus, evidentemente, nós somos indignos dessa presença santa na nossa vida, considerando que nossa vida não é santa,
Por isso há uma grande incompatibilidade natural entre nós e Deus, por causa da nossa corrupção interior. Mas nós, mesmo assim, ousamos invocar a presença de Deus, porque sabemos que Ele prometeu misericórdia. E se Ele prometeu misericórdia, Ele, que é fiel, há de cumprir. E a grande demonstração da misericórdia de Deus pela humanidade foi quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para assumir sobre si todos os dramas de cada um de nós, para que no seu sofrimento, na sua dor, na sua redenção, pudéssemos nós ter vida e salvação. E é o que temos agora, por isso podemos, com toda tranquilidade, com toda confiança, crer na presença dos santos anjos de Deus na nossa vida, na nossa casa, nos protegendo, nos guardando em segurança. Vamos fazer a nossa parte. O que depender de nós, faremos. No mais, nos colocamos nas mãos de Deus, porque afinal, a nossa vida a Ele pertence. Nós somos apenas mordomos de todas as coisas que temos e que somos. Somos mordomos, administradores, enfim, da nossa vida, do nosso corpo, da nossa profissão, da nossa casa, das coisas que temos e principalmente mordomos, administradores de nossas famílias. Administramos tudo isso para Deus, porque tudo pertence a Ele, o Criador do universo. Com essas palavras, enfim, nós queremos com humildade nos aproximar diante de Deus e dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, em oração, agora vamos fazer a confissão dos nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos injustos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto por aquilo que fizemos, como por aquilo que deixamos de fazer. Por isso merecemos a tua ira, merecemos a tua condenação, inclusive eterna. Mas, ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e consola-nos com o teu Espírito Santo. Amém. Bem, se de fato foi essa o nosso reconhecimento, a nossa oração, então eu posso com tranquilidade, representando assim a igreja, representando assim principalmente a congregação luterana Cristo de Uberlândia, dizer que, tendo confessado os vossos pecados e confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, então, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para esse quinto domingo após Pentecoste é o Salmo 145, do qual no início nós já lemos o primeiro versículo para introduzir ao culto de hoje. É o Salmo 145, dos versículos 1 a 14, onde lemos:
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará e outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bendigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma os prostrados. Assim termina a leitura do Salmo. Glória ao Pai, do Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Concede, ó Senhor, te suplicamos, que o destino desse mundo seja governado por teu governo. E por teu governo regido de forma pacífica. E assim que a tua igreja possa te servir sempre com alegria e piedosa tranquilidade. Nós suplicamos-te isso mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós queremos ouvir agora a primeira leitura bíblica que encontramos no Antigo Testamento, em Zacarias capítulo 9, versículos 9 a 12, onde lemos: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança,
tirei os meus cativos da cova em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Nesse texto há uma aparente contradição. Vem um rei, feitos tremendos. Vem um rei montado numa jumenta. Vem um rei humilde. Vem um rei falando em paz. Nós sabemos perfeitamente, pela história e pelos filmes épicos, a forma com que os reis poderosos, especialmente César, quando sai do seu palácio, quando viaja para outra cidade, com quão triunfal é sua entrada. Cavalos de raça, das melhores raças, muito bem tratados, enfeitados, com seus arreios brilhosos, com as bandeiras, os generais ao lado e atrás os soldados, muito bem armados, com seus capacetes e escudos, entrando de forma extraordinária na cidade, fazendo com que todos, diante desta cena, se submetam com humildade e com medo, e com pavor até, e admiração. É assim que os reis desse mundo exercem a sua autoridade. De uma certa forma, não é diferente ainda hoje, quando presidentes, quando chefes de governos visitam cidades, vêm com todo o aparato, vêm com helicópteros, com batedores, com seguranças, muitos jornalistas no entorno, enfim, causando também, de uma certa forma, no povo uma grande admiração. No entanto, com Jesus, paradoxalmente, é muito diferente. Ele vem humilde, montado num jumento, que não é um animal de ir para a guerra, para o combate, é um animal de carga, é um animal mais dócil, é um animal de casa, e não de conquista, e não símbolo de força e poder. Mas Jesus vem humilde. E a proposta dele é extremamente grande. Eu despedaçarei os cavaleiros. Eu destruirei os poderosos. Esse é o paradoxo. Um rei humilde falando em destruição dos poderosos e exaltação dos pequenos e humildes. E foi isso que ele fez. É isso que ele está fazendo hoje na nossa vida. Quando nós, diante de Deus, nos posicionamos de forma humilde e sincera, Deus nos levanta com seu perdão e nos traz em segurança para dentro dos muros intransponíveis e seguros do seu reino. Que assim seja contigo, com todos nós. Amém. Nós também queremos ouvir a leitura da epístola escolhida para esse domingo, que encontramos em Romanos, no capítulo 7, versículos 14 a 25. Romanos 7, 14 a 25. Onde trata da lei e do evangelho também, da graça de Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Assim termina a leitura de nossa epístola, que na verdade nós normalmente achamos que o mal está nos outros, está no mundo, está por aí, e dificilmente reconhecemos que na verdade as pessoas por natureza, elas não são diferentes uma das outras. Existem diferenças de criação, existem diferenças de educação, existem diferenças de treinamento, existem uma série de diferenças entre as pessoas, de dons, de aparência física, sexual, enfim, existem muitas diferenças entre as pessoas. Mas, em relação ao mal, ele está igualmente presente em todos. A fé, evidentemente, e a presença do Espírito de Deus em nós faz com que essa velha natureza seja contínua e constantemente crucificada. Mas ela está lá. Por isso o apóstolo, ele diz muitas vezes, ele não gostaria de fazer o que está errado, mas acaba fazendo. É uma força muito grande que está dentro do nosso coração, por isso a gente precisa estar sempre se cuidando. Quem esteja em pé, diz a Escritura, o apóstolo, veja que não caia. Qualquer um pode cair. Nós normalmente, quando presenciamos uma maldade humana muito grande, nós culpamos o demônio. Não é o demônio, é o mal que está nas pessoas. E quando nós apontamos um dedo para outro, existem os demais apontando para nós próprios. Então, o crime não é uma coisa apenas inspirada pelo demônio. O crime está no nosso coração. O egoísmo e a maldade estão no nosso coração. Nós nos comparamos muitas vezes com outros e nos sentimos absurdamente melhores, porque afinal procuramos viver honestamente, procuramos não prejudicar ninguém, não tiramos a vida de ninguém, vivemos aparentemente de forma correta, mas muito cuidado, muito cuidado. Né? As violências humanas, elas são humanas, elas procedem de seres humanos, elas procedem da humanidade. Não é simplesmente do indivíduo, nós temos uma visão muito individualista da humanidade. Não, os erros eles são da humanidade. Quando Deus olha, ele não vê simplesmente o pecado de uma pessoa, ele vê o pecado da humanidade, porque aquele pecado feito por um está no coração de outro também, inclusive do meu e do teu. O potencial destrutivo está em nós, o potencial destrutivo, ele é igual em todos. As diferenças existem por causa da educação, da criação, da religião, seja ela qual for, porque as religiões, mesmo não cristãs, ela tem esse objetivo também de frear o homem na sua violência e injustiça. Em outros casos, inclusive, estimular a violência e injustiça. Né? O ser humano é muito complexo. Mas o que nós precisamos fazer é vigiar e orar para não entrarmos em tentação. A maior segurança é nós
refletirmos sempre na nossa vida e dizer, ó Deus, tenha piedade de mim. Coloca em mim o teu Espírito Santo. Coloca em mim a fé verdadeira e faça com que eu vigie, que eu cuide, que eu ore sempre a oração do Pai Nosso que diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, para que assim nós possamos manter um padrão de vida compatível com o chamado de Deus que Ele fez no dia do nosso batismo a cada um de nós. Que assim seja, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos também ouvir a leitura do Santo Evangelho, que está em Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. E é sobre esse texto que nós queremos hoje brevemente refletir também. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 até o versículo 30, onde lemos. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Assim termina a leitura do Evangelho. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Nós queremos brevemente refletir no Evangelho que acabamos de ouvir, em especial os últimos versículos, do 28 até o 30, e queremos repetir esses versículos que são extraordinários. E é uma promessa de Jesus. É uma promessa de Jesus para mim
E é uma promessa de Jesus também para ti. Então veja essa palavra sendo falada para o seu coração. Portanto, preste muita atenção e guarde isso para a sua vida. É a palavra de Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São essas as palavras do Evangelho. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, nós temos fardos para carregar. Ninguém vive uma vida sem algum peso que precisa carregar. Alguns carregam um peso maior, outros talvez um peso menor, mas todos carregam o seu peso. Nós, em alguns momentos da nossa vida, esse peso também é maior. E em outros momentos da vida, esse peso é menor. Existem as alegrias, mas existem também as frustrações, as tristezas e a dor. O jovem tem seus fardos específicos. O estudante, ele precisa cumprir horário, ele tem tarefas, ele tem provas, desafios. Enfim, muitas vezes isso pesa. Tem decisões importantes na vida, que é um peso também. Qual é a profissão que eu vou seguir? O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser? São decisões importantes. Aliás, as grandes decisões da nossa vida, as maiores e as mais pesadas, elas acontecem na juventude, que vão determinar toda a nossa vida. É na juventude que a gente decide uma profissão, é na juventude que a gente estuda ou não, é na juventude que a gente determina muitas vezes o nosso futuro. É na juventude que a gente casa, é na juventude muitas vezes que a gente tem os nossos filhos, é na juventude que a gente assume as grandes responsabilidades da vida. Depois é só viver e seguir o que a gente construiu, particularmente na juventude. Então essa é uma fase crítica, importante, decisiva, de grandes decisões, a juventude. As crianças também têm seus pesos e seus fardos. O profissional que tem o seu trabalho, tem seus pesos e fardos, precisa cumprir meta, tem sempre aquela ameaça de perder o seu emprego. Será que eu estou cumprindo as metas? Será que eu estou conseguindo ser suficientemente produtivo? Será que eu ainda sou importante nessa empresa? São muitas perguntas, isso é um fardo, é um peso. O desempregado, mais ainda, ele... Nesse momento, muitos, inclusive, já desistiram, uma proporção bastante grande de desempregados já até desistiram de procurar emprego. O que passa na cabeça dessas pessoas? É difícil, é um fardo, é um peso, tem responsabilidades, A gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar as contas, a gente tem família, a gente tem outras pessoas, muitas vezes, que dependem da gente, isso é um fardo. A pessoa de mais idade tem fardos, tem peso também, porque, às vezes, algumas fragilidades se acentuam, principalmente a saúde, o corpo. Talvez preciso fazer uma cirurgia. Quando é que eu faço? Quando é que abre a vaga? Será que eu vou resistir, vou aguentar? Nesse momento de pandemia, por exemplo, que essas cirurgias estão sendo
até canceladas por causa da prioridade evidente, compreensível, que é a pandemia, mas é um peso. As mulheres têm seu peso específico também. As mulheres sofrem muita crueldade. Aqui o Brasil é um país, inclusive, entre muitos outros, entre os países do mundo que se destaca pela violência à mulher. Então, a mulher sofre muita violência. A gente às vezes nem se dá conta disso, nem vê, mas tem acontecido em muitos lares. Muita discriminação. Os negros, as pessoas de alguma orientação diferente da nossa, as pessoas que saem muitas vezes por alguma razão de uma vida que consideramos normal, têm pesos para carregar, sofrem. Sustentar uma família é um peso, eu tenho responsabilidade por outros. Enfim, nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando nos pesos e dificuldades que cada um de nós precisa carregar. E muitas vezes é penoso, muitas vezes é preocupante, muitas vezes desespera até. Bom, mas existem outros pesos ainda que existem na vida de todos nós. E é sobre esse outro peso que eu gostaria principalmente de falar. É o peso das nossas injustiças. É o peso do nosso egoísmo. É o peso da nossa maldade. Porque daí pesa sobre nós algo muito pior, que é a ira de Deus. Pesa sobre nós a condenação de Deus. Esse é o pior peso que pode recair sobre nossos ombros. O peso da justiça divina. Porque Deus também é vingador. Deus, ele também condena. Deus também mata. É só ler o Antigo Testamento e ver os momentos em que se acendeu a ira de Deus sobre o seu povo. E ele foi destrutivo. Então, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é Deus ter em relação a mim uma postura de juízo, de condenação e de destruição. Aí sim, todos os meus demais pesos, normais e naturais da vida, não serão nada em relação ao peso da ira de Deus. Mas aí vem Jesus, o Filho de Deus, e diz: eu tenho uma outra canga para botar no pescoço de você, que é muito leve, que é tranquilo, que é a minha graça, que é a minha justiça nova, que é o meu perdão, que é a salvação. Então esse peso de Deus, do Deus juiz, em Jesus Cristo ele fica aliviado. Essa postura de destruição de Deus em relação a mim, ela muda. Aí passa uma postura de pai, a ser uma postura de pai, a ser uma postura de misericórdia, de amor e de perdão. Porque o próprio Deus diz: de modo nenhum lançarei fora aquele que vier a mim. Jamais Deus mata o pecador arrependido. Por isso, é esta também a postura
que Jesus tem e pede de nós, da humildade. Essa é uma verdade que Deus não revela aos orgulhosos. Essa é uma verdade que jamais será entendida pelos grandes, pelos metidos, por aqueles que se acham, pelos superiores. Essa é uma verdade que só penetra o coração do humilde, do pequeno, daquele que baixa o seu semblante diante de Deus e, como o publicano que entrou no templo, disse, batendo no peito a Deus, sê propício a mim, pecador. E Deus foi propício a ele. Mas não foi propício, não foi favorável àquele que entrou, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os outros, eu sou melhor do que todo mundo. Esse recebeu o juízo de Deus. Porque o paradoxo de Jesus é esse. Grande é o pequeno, e os últimos serão os primeiros. E ser último é ser humilde diante de Deus. É reconhecer nossas fragilidades. Primeira, a nossa fragilidade espiritual e moral. E aí abrir o nosso coração a Deus para que Ele tenha misericórdia. E depois todas as outras demais fragilidades também. Todos os outros pesos que temos para carregar na nossa vida. Esses pesos normais da vida, que em momentos são maiores, outros momentos são menores. Que em algumas pessoas é maior, em outras pessoas é menor. Jesus também estará presente para carregarmos os demais fardos, porque esse nós não precisamos carregar mais. O fardo do juízo de Deus, da ira de Deus, nós não precisamos carregar. E os demais nós vamos carregar porque teremos forças suficientes para fazê-lo com a presença de Deus, da graça de Deus em Jesus Cristo, na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tua misericórdia, por tu teres nos trazido em segurança para o teu reino, através da graça, do perdão e desta fé que tu nos deste pelo poder do teu Espírito Santo. Te agradecemos por podermos ouvir a tua palavra reconfortante, se não de forma presencial, pelo menos desta forma, mas teu Espírito Santo vence barreiras no nosso coração e te somos gratos por esses instrumentos que nós temos de podermos nos comunicar e diante de ti nos reunir em espírito e em verdade. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tu teres nos protegido e guardado e defendido de todo o mal. Bondoso Deus, nós ainda te pedimos também que tu continues mantendo os teus santos anjos sobre nossa casa, nos guardando e cuidando. Os teus santos anjos nos acompanhando quando precisamos sair. Bondoso Deus, nós te pedimos em favor de todas as pessoas que nesse momento carregam fardos extraordinários para a sua capacidade de resistir. Seja com os médicos, com os enfermeiros, com as autoridades sanitárias, dando sabedoria, enviando teus santos anjos para os guiar no caminho que devam andar. Bondoso Deus, cuida dos doentes, dos atingidos, dos sofredores, dos doentes em geral,
dos idosos, para que possam assim ser fortalecidos sempre com tua presença e com o ânimo e com o espírito vivo. Bondoso Deus, a igreja, com todos os nossos irmãos, nos protegendo, guardando e fortalecendo sempre a nossa fé para que possamos carregar o nosso fardo, não gemendo, mas sim com coração e espírito grato por causa das forças que Tu nos dás para carregarmos qualquer fardo. Reconhecemos que nossa vida é Tua, que tudo o que temos é Teu, tudo te pertence, nós somos apenas mordomos, administradores, e Tu nos deste uma oportunidade de administrar quando Tu nos deste a vida e quando Tu nos mantens vivos. Bondoso Deus, nós te pedimos isso e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.